Paz do Senhor para os meus irmãos aqui da casa. Amém. Amém. Paz do Senhor para você que vai nos acompanhar aí na live. Vou estar lendo aqui uma passagem que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 21, ou versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Amém. A tua tradução é a mesma da minha, né? É. Agora, lê na outra tradução, põe o microfone mais para cá. Filho. Vamos ler agora também na outra tradução. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha aí. Amém. Que maravilha. Ó, irmão, interessante aqui, sabe o que é? É que, olha só, o povo, Marcelo, eles estão na Babilônia escravizados. Estão na Babilônia como escravo. Aí quem é que Deus usa aqui? Um profeta. Só que esse profeta não está na Babilônia. Por que Deus não usou um que estava lá com eles? O povo não dá valor. Também, né? Também, exatamente. Também. Porque assim eu também aprendo, sabe o que é? Que onde tem profeta, Deus usa profeta. Onde tem rei, Deus usa rei. Onde tem sacerdote, Deus usa sacerdote. Ah, mas só que o profeta não estava lá. Mas o profeta Deus usou e ele escreve uma carta e manda para lá. Olha a autoridade que tem um profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Ó, se você, irmão, tem alguma autoridade espiritual, olha só, irmão, o respeito que Deus tem por você. Deus não vai usar, ou Deus vai usar você. Olha a autoridade que eu tenho nessa casa, irmão. Deus não vai usar você, Deus vai usar eu. Eu posso estar lá em São Paulo agora e Deus me dá uma revelação dessa casa aqui e eu fazer uma ligação e dizer assim, ó, tá acontecendo assim, assim, assim. Faz assim, assim, assim. Ah, mas o pastor não está aqui, ó, mas eu estou lá, mas eu sou o responsável aqui. Eu sou a autoridade dada por Deus nesse lugar. Agora, se imagine você se colocando nessa posição. Ô, irmão, quantas pessoas não estavam na Babilônia do povo de Deus? Aí Deus vai usar o profeta que está lá em Israel. Aí o profeta envia a carta. Olha só, irmão, olha só o que é Deus valorizar os seus, valorizar aquele que se posiciona nos planos de Deus, né? Olha só, que maravilha. Comecei, né, sem dar a paz do Senhor para os meus irmãos aí na live, né, para os irmãos aqui, que falta de educação, pastor. Né? Pai Senhor, é porque eu me empolguei aqui no versículo, já entrei já, né? Mas um bom dia para todos. Que Deus abençoe. Mas é isso aí, irmão. Irmão, se você não se valorizar, quem é que vai lhe valorizar? Agora sim, não é quem devia ser soberbo, né? Orgulhoso. Se valorizar é você se ver que você é útil para Deus. Deus vai te usar. Deus vai te usar aqui, acolá, além, onde você estiver, Deus vai... Se você se encaixar nos planos de Deus, Deus vai te usar. Irmão, olha, Deus me usou muito quando eu trabalhava de porteiro lá no Ceará. Eu passei o tempo trabalhando de porteiro, irmão. Irmão, eu evangelizava para as senhoras lá, as donas, né? Evangelizava para os empregados. Irmão, foi muito útil desse lugar onde eu trabalhava. Muito útil. Você tá aqui, né? Onde eu trabalhei muito em construção civil. Fui muito útil lá. Muito útil. Olha onde é que eu estou hoje. Em Bragança Paulista, no Cearense. Jamais imaginei que eu vinha para cá.
Jamais imaginei, irmão, na verdade, irmão, eu nem sabia que existia esse lugar. Nem sabia que existia. Onde é que eu estou hoje? 9 anos fazendo a obra. Então, que sim, ó, você entrar nos planos de Deus, e Deus, então Deus vai o quê? Ele sabe onde te colocar, onde te usar. Hoje eu faço parte só dos planos de Deus aqui. Mas também eu tinha como, assim como eu dei um sim para Deus, eu tinha como também dar um não. É como o irmão fez a leitura, do versículo 11, só eu conheço planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ou seja, como é que esse povo estava, irmão? Escravizado. Como é que o povo que está escravizado, irmão, nas drogas, ele tem esperança? Tem não, irmão. Um escravo se manda, senhor Adilson? Não, o escravo só obedece. Qual é a esperança que tem? Aí Deus está mandando aqui o profeta escrever uma carta para enviar para as pessoas que estão indo na Babilônia escravo, dizendo, epa, peraí, vocês podem estar sem esperança, mas sou eu, Deus de vocês, que falo com vocês. Tem uma esperança para vocês. Olha que maravilha. Tem uma esperança para nós. Tem uma esperança. Agora você imagina, nós estamos neste lugar aqui, irmão, no tratamento. Aí às vezes está se usa assim, poxa, já passei várias vezes por aqui. Poxa, será que dessa vez vai dar certo? Entra a dúvida e o medo. Aí Deus está dizendo assim, eu tenho uma esperança para vocês. Sabe o que ele quer dizer, Marcelo? Você pode estar sem esperança, mas eu não perdi a esperança ainda de te dar um futuro melhor. Tá entendendo? Porque Deus aqui está dando uma esperança para um povo que está sem esperança. Muitas das vezes nós estamos assim, sem esperança, aí Deus nos surpreende. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, cuidado com a religiosidade. A religiosidade tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus. Porque nós queremos se mostrar tão santo, que na verdade nós não somos. Deus conhece as nossas limitações, nossas fraquezas. Só que nós vivemos hoje um dogma. Nós vivemos hoje, irmão, saímos de uma escravidão para entrar noutra. Você sabia, Marcelo, disso? Saímos da escravidão do mundo para entrar na escravidão dentro da igreja. Você sabia ou não? Mas vivemos escravos dentro da igreja. Nós não obedecemos a Deus, obedecemos dogmas feitas por homem. Esse é o grande problema. Nós não obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos a igreja. Tem que ter respeito. Sim, claro. Se você faz parte de uma instituição, tá entendendo? Você tem que seguir as regras, as normas. Só que muitas das vezes as regras e as normas, irmãos, nos afastam do evangelho. Nos afasta de Deus. E nos leva a nós vivermos debaixo de autoridade humana. Regras humanas. Que muitas das vezes não tem nada a ver com o evangelho. E é por isso que tem muita gente com cara de crente, com atitude mudana. Porque a religião faz a gente ser assim. Se não vir para a igreja, vai ser disciplinado. Se não der o dízimo, tá entendendo? Vai para o inferno. Irmão, temos que ir para a igreja, porque a Bíblia lá em Hebreus vai dizer, não façam igual alguns que deixam de se congregar. O próprio Jesus, nós vamos ver ele muito na sinagoga. Certo? Jesus, uma certa vez, está no templo e ele vai observar as pessoas levando o dízimo e as ofertas. E ele observa uma senhorazinha que dá o seu tudo. Então, não estou aqui falando contra dízimo, não estou falando aqui contra a pessoa que vai para a igreja, Deus me livre. Eu tenho 26 anos na fé, sou dizimista,
Tá entendendo? Sirvo a Deus numa instituição, numa igreja. Não estou nada contra disso. Ô, pastor, eu acho que quando a gente vai buscar Deus, você tem que dar de César o que é de César, dar de Deus o que é de Deus. Tem os propósitos dentro da igreja. Eu fiz vários propósitos e Deus foi comigo. Quando ferve o coração. Agora, certas coisas que eu ia para a igreja, não vou falar a igreja que é, que não preciso falar, que você não tinha para dar, aí falava assim, e você que não tem para dar, ergue a mão. Ô, meu, não tem que erguer a mão porque não tem. Aí eu tinha que, as pessoas erguiam a mão. Mas se você que não tem, mas se tivesse, dava uma oferta, ergue a mão. Não precisa erguer a mão, pastor. Pô, meu, aí tá o pessoal... Não tem, mas se eu tivesse... Tem coisas que é... Tem coisas que é... Tem coisas que eu acho que é meio vergonhoso. É meio expor assim a pessoa. Você tá entendendo? Porque o meu negócio é com Deus. Quando ferver o meu coração, vou fazer um propósito e tal. Tem um propósito aqui. Quem quer fazer para abrir as portas e tal e tal? Aí meu coração ferve, mano. Eu vou lá, não quero olhar para ninguém. Mas falar, quem não tem para dar uma oferta, e se tivesse, daria, ergue a mão. Aí tá isso, mano, tem coisas que é constrangedor, né? Tem coisas que é constrangedor. Porque se a gente for ver na Bíblia, a gente vai ver casos como aquela viúva que foi até o profeta orientou ela seguiu a palavra do profeta e foi abençoada, né? Aquela mulher que passou 12 anos sem recuperação, ouviu falar de Jesus, foi atrás dele, foi abençoada. Então, assim, tem casos que é caso. Agora, a gente constranger as pessoas, tá entendendo? E obrigar as pessoas, né? Então ele já foge já do evangelho de Cristo. Dá de graça o que de graça recebeste, né? Então é muito constrangedor. Agora você imagina aí, irmão, você imagina aí um povo desse aqui escravizado, e agora eu estou aqui escravizado, terra alheia, doutrina diferente. Não é o Deus de Israel, aqui é ídolos. E agora, como é que fazer para se reunir aqui para cultuar Deus? Para começar, eles não se reuniam, porque eles só adoravam a Deus no templo. Você imagina o estreito que eles estavam. Fora de Israel e tão longe da presença de Deus. Você tá... Muitas das vezes, se não tiver cuidado, irmão, se é que nós temos algum pouquinho de fé, a fé vai se acabando. Por causa de quê? Da situação, por causa do que nós vemos diante de nós, só vemos o quê? Desgraça. Aí o que Deus diz aqui? Ele diz que ele tem prosperidade e não desgraça. O povo estava vivendo uma desgraça, irmão. Escravizado na Babilônia, imagina aí. Irmão, as outras nações odeiam os judeus, irmão. Odeiam o povo de Israel. Você imagina aí, irmão, o mundo odeia os crentes. Se pudesse, matava, como mata, né? Imagina aí. Hein? Ser crente de verdade, né? Tô falando ser crente de verdade, né? Você imagina. Mas veja bem, Deus tem planos para você. Os planos de Deus para a vida humana são de prosperidade, paz, esperança e um futuro melhor. Embora o indivíduo tenha a escolha de aceitar ou rejeitar a sua vontade. Nós temos escolhas para aceitar ou rejeitar os planos de Deus. Certo? Então fica aí uma escolha. O que eu quero? Ou seja, essa vida que eu estou vivendo hoje aqui está melhor do que aquela que quando eu estava lá no mundo? Mas eu só volto para ela se eu quiser. É uma escolha minha. Aí eu posso também o quê? Ir para a igreja e também viver o mundo. Aí onde entra uma passagem, que se não me engano está em Mateus capítulo 5, ou é capítulo 6, que vai falar da questão do sermão, que o Senhor vai dizer assim, não dá para servir a dois senhores.
Posso falar de novo? Fala. Eu ficava na casa do cara, pastor, vou ser rápido e objetivo. Tá bom. Eu ficava na casa do cara, isso já faz uns 30 anos atrás. O cara, eu nem conhecia a palavra, pastor, nem sabia que era crente ou não. Eu ficava dentro da casa do cara, aí já o cara tá lá com nós numa roda, fumando maconha, dentro da casa dele. Eu fumava que nem sapo. Fumava, eu era 15, 16 anos. Aí já o cara entrava dentro do quarto dele, colocava a gravata, o paletó e tal. Depois de fumar maconha. Depois de fumar maconha. Aí ele tava todo bonitão, de dente e tal, ele tava banguelo. Pra fumar maconha, ele ficava banguelo. Ele tirava a dentadura. Aí ficava fumando lá com nós, ele falou, dá licença agora aqui, dá licença, ele era um pouquinho mais velho que nós. Aí ele tava no quarto dele lá, colocava o paletó, a gravata e tal. Aí eu ficava olhando assim, cara, onde vai esse cara agora? Ele pegava a espada, colocava debaixo do braço, aí ia lá, colocava a dentadura, falou, ó, se vocês quiserem ficar aí, que ele morava sozinho. Se vocês quiserem ficar aí fumando, depois eu volto. Aí eu falava, onde você vai? Aí ele falava assim, vou pra igreja agora. E loucão pra igreja. Colocava a dentadura, colocava a gravata, paletó, tudo, pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço, pra fumar maconha e fumar sem a dentadura. E pra ir pra igreja, colocava a dentadura, se arrumava todo e ia pra igreja. Pra mim, o cara dele ficou louco, porque ele ficou brincando com as coisas de Deus. Hoje eu compreendo isso, que ele brincou com as coisas de Deus. Porque se não, ele tava em cima do muro. E aí ele ficou xarope, irmão. Coisa louca, não chapou, não chapou, pastor? Chapou. Ficou louco. Porque, meu, com as coisas de Deus não se brinca, meu. Porque que nem o Léo tava falando hoje. Ó, Marcelo, eu tenho o maior respeito por essa casa, meu. Eu também, ó, Léo. Eu não tenho coragem de chegar na rua, fazer que não presta, que não que eu já falei pro senhor que já vi, cara, fazer que não presta na rua, e eu falar pro cara, você tava cheirando, não tava? Eu tô fazendo uma obra social. Eu não tenho, porque for para mim fazer as coisas que não seja certo, correto, eu saio daqui, pastor. Eu saio porque as coisas de Deus. A pessoa é livre, né? Não. As coisas de Deus pode ir embora a hora que quer, né? Eu não tenho coragem, eu já não tenho. Pra mim, mano, eu acho que isso aí mexe muito com a minha mente. Você entendeu? Agora, a pessoa tem que ser sincera ou não, porque com as coisas de Deus, você pode brincar, não é verdade, pastor? Você pode brincar com o diabo, mas com Deus não. Esses caras, como você falou mesmo, aí o cara chapa, meu. O cara chapou, mano. Eu não entendia nada. O cara é bomba mesmo. Ele charutão mesmo, que na época, né, aqueles caras são. Mano, aí já o cara colocava dentadura, colocava o paletó, pegava a. Leonardo, vê quem que tá ligando ali, vamos só ver. Mas hoje em dia isso aí tá normal. Hã? Hoje em dia tem umas coisas que tá assim. O pessoal sai lá fora, fumar e volta. Filho do Marcelo. Ah, então daqui, quando terminar, nós atende, Marcelo. Viu? Assistindo a live. Assistindo a live, ele. Oi, filho. Um abraço. Oi, filho. Deus te abençoe, filho. Pastor, verdade, pastor. Não, então o cara chapou. Chapou mesmo. Mas vamos lá. Mas não vou longe não, cara. Não vou longe não. Quantos lugares aí, irmão, o cara mora dentro da igreja. O cara leva droga pra dentro da igreja, irmão. Não, o cara deixa pôr, irmão. O cara desse aí perdeu o sentido. Perdeu o respeito. Foi o ensinamento de ontem, cara. Tá entendendo? Se ele não tem mais respeito na casa de Deus, irmão, ele vai temer mais o quê, cara? Ele vai temer o quê? Qual os planos que esse cara acha que agora tem pra ele, irmão? Pode tá ser algo momentaneamente, mas lá na frente ele mas quem planta colhe. Vamos aqui o primeiro tópico nós vamos ler alguns versículos, mas o primeiro tópico. Quais são os planos de Deus para você? É uma pergunta. Quais são os planos de Deus para você? Vou pedir o Léo aí, para ele deixar preparado Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. O seu Rodrigo aí, Provérbios capítulo 16, Rodrigo, Provérbios capítulo 16, versículo 9. O Leonardo, Jó, Leonardo, capítulo 42, 1 ao 6. E o Marcelo, vai ler aí Efésios, Marcelo, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Tá bom? Quais são os planos de Deus para você? Nós vamos ver nesses 4 versículos, que é muito vasto. Não encerra nesses 4 versículos. Vai muito mais além do que isso. Mas só para nós ter um pouco de entendimento. Pode ler, Léo. O Senhor Deus diz:
Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Pronto. Quais são os planos de Deus para você? Deus, claro, é evidente que aquilo que ele tem para você, ele vai revelar. Ele vai revelar. Deus está falando através do profeta Isaías aí o seguinte, que os pensamentos da gente não são os pensamentos de Deus, de maneira nenhuma. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. É tanto que Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque as pessoas seguem outros caminhos, seus próprios caminhos, buscam atalhos e querem viver e achar que vai para Deus, para o céu, da sua maneira. Aí Jesus colocou um sentido para o céu. Opa, sou eu. Eu sou o caminho. Jesus é rejeitado, então eu rejeito o caminho. Jesus é rejeitado, então eu rejeito o caminho e a vida. Jesus é rejeitado, então eu rejeito o caminho, a vida e não consigo ir ao Pai. Porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então eu vou viver a mentira que o mundo prega. Então, eu posso formar planos no meu coração, como nós vamos ver num desses versículos. Mas os meus planos, é os planos de Deus? Eu estou aqui hoje nos mesmos planos que eu tive no passado, e os planos que eu tive no passado é o mesmo que eu tenho hoje e me dei mal. Então eu tenho que fazer uma análise daquilo que eu quero, se está, como eu entreguei minha vida para Jesus, se é Ele que está comandando, se é Ele que está direcionando. Vamos ver aqui Provérbios capítulo 16, versículo 9, Rodrigo. Ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pronto, obrigado. O homem pode formar planos no seu coração, mas quem dirige os passos do homem é quem? Deus. Esse é que está a diferença daquele que serve a Deus, irmão. Esse é que está a diferença daquele que serve a Deus. Vamos lá, tipo assim, olha só, você está com vontade de fazer um algo. Você está com vontade de trocar seu carro. Só que nada dá certo para você trocar. Tem alguma coisa errada. Porque o apóstolo Paulo diz que em muitas situações o Espírito Santo impedia ele. E ele entendia. Tinha lugares que ele queria ir e ele diz que o Espírito Santo impedia. Tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo ele vem impedir de nós fazer. Só que aí quando nós insistimos, nós estamos lutando contra Deus. Mas Deus está se revelando, Deus está mostrando, Deus está intervindo para que nós não venhamos fazer. Por quê? Porque os planos de Deus é outro. O homem pode formar plano no seu coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Olha só o que vai dizer agora lá em Jó, capítulo 42, do versículo ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tu podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouve, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os meus pode, mas os de Deus não. Os meus planos são frustrados. Eu me frustro de algo que eu fiz que eu achei que ia dar certo. Então fiquei frustrado. Me decepcionei comigo mesmo. Me decepcionei com aquele que disse que ia me ajudar.
Me decepcionei com aquele que estendeu a mão e disse assim, eu vou te ajudar, e me deixou na mão. Me frustrei. Irmão, eu dei um testemunho para vocês, que eu morava no canto lá no Ceará, Curió. Eu tava bem, cara. Tava bem. Eu e minha esposa tinha 2 funcionárias. E nós tava tocando negócio, tava bem, cara. Aí surgiu uma proposta de um colega da igreja. E nós, assim, achamos que ia bombar. E nós aceitamos e fomos para outro bairro, fomos para outra casa. Chegou lá, irmão, Deus não estava no negócio. Deus não estava. Perdi as funcionárias, as máquinas. Meu filho entrou nas drogas. Tá entendendo? Quase matei um rapaz lá. Foi de mal a pior. Totalmente fora dos planos de Deus. Porque os meus olhos cresceram na proposta, mas Deus não estava. Eu estava bem onde eu estava, cara. Não me esqueço nunca disso. E as consequências, Leonardo, não vem só para quem toma atitude. Vem para quem está também ao lado. Sofreu minha esposa e meus filhos por causa de atitudes erradas. Eu, como cabeça, tá entendendo? Era para me entender. Irmão, já bati cabeça muito na minha vida. Já deixei de ouvir a Deus para ouvir o homem. Eu sei o que é padecer. Eu sei o que é desobedecer. Eu tenho experiência nisso. Tá entendendo? Hoje, para me chegar para vocês e dizer assim, irmão, espera Deus falar, é porque eu já passei por essa situação. Eu já passei por isso. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando não dá certo, eu vou dizer uma coisa para você, só a misericórdia de Deus para nos sustentar e nos levantar. Porque para alguns é difícil se levantar. Você está entendendo? Então o homem forma plano no seu coração, mas a resposta, como o Rodrigo falou, vem de Deus. E como o Jó falou, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Vamos lá, o Marcelo, Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha só, irmão, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pedimos. Se nós entrarmos nos planos de Deus, ele tem, como ele diz aqui, um futuro melhor. A gente pensa em coisa pequena e Deus pensa em coisa grande. Você imagina aí, isso aí, essa passagem que o Marcelo leu aí. Então os planos de Deus é muito maior daquilo que nós pensamos ou pedimos. Irmão, no começo da minha fé eu pedi a Deus um carro. E sabe qual é o carro que eu pedi a ele? Eu pedi um Fiat Uno. Para mim é um carro máximo. Um Fiat Uno. Nunca tive. E os carros que Deus me deu foi muito melhor do que o que eu pedia. Deus presenteia além a mais. Né? É o que você acabou de ler. Então eu tenho experiência do que é isso, irmão. Você pede uma coisa e Deus, se você agrada a Deus, Deus vai te dar muito melhor do que você pede. Está lá no Salmo 37. Deus realiza o desejo do nosso coração. Está lá, ou é o versículo 4 ou o versículo 5. Gosto, irmão. Quem que não gosta? Qual é o pai que não gosta de presentear um filho que obedece, irmão?
Qual é? Qual é o pai que não tem o prazer, irmão, de dar o melhor para um filho que lhe obedece? Você está entendendo? Ó, o plano de Deus para a nossa vida não começou no dia que fomos para a igreja. Você sabia disso? O plano que Deus tem para mim e para você não começou no dia que a gente foi para a igreja. Eu vou mostrar para você aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, ó: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Um profeta para as nações. O salmista Davi também ele vai dizer isso. Que ele foi escolhido quando estava ainda na barriga da mãe dele. Irmão, nós achamos que o plano que Deus traçou para nós foi quando nós fomos para a igreja. Deus já tinha nos escolhido, irmão. A questão de ir para a igreja, reconhecer Jesus, aceitar como único Salvador, irmão, só vai fazer parte do plano dele. Não é nós que escolhemos a ele. É ele que nos escolheu. É ele que nos escolhe. Quer ver, irmão? Vou mostrar para você. Ô Leonardo, lê aí João, no Evangelho, capítulo 15, versículo 16. Não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. Nós fazemos só aceitar o plano dele. Aí, ó, você vai ver essa passagem aí, ó. Eu acho linda essa passagem. Tremendo. 16? Só o versículo 16. Sim. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Tá aí, irmão, olha o segredo da vitória. Olha o caminho para a nossa vitória. Muitas vezes nós se esforçamos tanto e nos cansamos. Em vez de pegar essa palavra aí e guardar no coração da gente, viver essa palavra. Não foi vocês que me escolhessem, foi eu que vos escolhi e designei para que vai dê fruto. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, ele vos concederá para você. Olha aí. Agora eu quero, irmão, eu quero pedir ao Pai em nome de Jesus, mas eu não me encaixo no plano dele. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o que Deus quer aqui, irmão, é nos escolher para que nós venhamos fazer a vontade dele. Aí, veja bem, nós estamos dando fruto para Deus. E o que Deus vai fazer? Deus vai nos abençoar, irmão. É aquilo que nós acabamos de fazer, irmão. Qual é o pai que o filho pedir alguma coisa, ele vai restringir? Não vai, irmão. Se ele é obediente. Nós, como filhos de Deus, se nós formos obedientes ao Pai, irmão, está aí o segredo. Pai, pedir ao Pai meu nome que ele vai dar. É o que é uma casa, ele vai dar. O que é um carro, ele vai dar. O que é para quem é solteiro uma varoa de Deus, para andar lado a lado com você, ele vai dar. Ô, glória. Ele vai dar. Agora alegra o coração dele. Agrada a ele. Nós estamos, irmão, com a faca e o queijo na mão. Só que o difícil que nós temos, irmão, é de agradar a Deus. É de obedecer a sua palavra. É de viver conforme ele quer. Você vai, irmão, Israel quando pecava, irmão, Israel era castigado. Mas quando Israel se voltava a fazer a vontade de Deus, Deus abriu o céu, irmão, para Israel. Você pode ler, irmão. Pode ler, Israel se arrependia e se voltava para Deus e agora fazia a vontade de Deus, irmão, vivia uma vida próspera na terra e os inimigos não tocavam em Israel, não tocavam nos filhos de Deus. O segredo está aí nessa passagem, irmão. Nós achamos que é nós que escolhe Deus, não. Quando nós levantamos a mão, irmão, e dizemos, eu aceito Jesus, não, eu estou aceitando o plano dele, o propósito que ele já escolheu para mim lá no ventre da minha mãe.
Só que aí, voltando para cá de novo, irmão, nós temos nós temos livre-arbítrio para escolher se nós vamos dar continuidade ou não. Nós podemos começar bem e terminar mal. Isso vai uma escolha da gente. Por que a gente está tão bem e depois a gente está tão mal? Porque foi as nossas escolhas. Nós temos esse livre-arbítrio. Deus não quer ninguém robô para ele. Deus não quer ninguém como escravo. Ah, eu só vou para a igreja porque eu sou obrigado. Deus me obriga. Eu só jejuo porque Deus me obriga. Não. Não. De maneira nenhuma. De maneira que obriga o diabo a pecar, se tornar escravo dele. Deus, ele quer o quê? É igual Davi dizer assim, eu quero um espírito voluntário, ou seja, eu te sirvo não por obrigação, eu te sirvo por amor. Paulo largou tudo, irmão, e serviu a Cristo por amor. Paulo, ele tinha um espírito voluntário. Paulo não ganhava nada para servir a Cristo. Voluntário. Quando estava em crise, ele ia usar agora a profissão dele para trabalhar não para ele, para a igreja. E ele dizia assim, para não ser pesado a ninguém, ele fazia tenda para os soldados. Quando estava em crise, ele ia fazer tenda para se manter e para abençoar a igreja. Ele não era pesado a ninguém. Isso é muito interessante. Se todos os líderes entendessem isso. Não se chegar à igreja para tirar vantagem. Tá entendendo? Então, vamos ver aqui outra passagem aqui, Léo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aqui nós vamos ver que Deus vai mostrar um caminho para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deus vai mostrar um caminho para nós. 12:1. É. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Que essa corrida que ele está dizendo aí é o caminho que foi proposto para nós. E qual é o caminho? Jesus disse, é eu. Eu sou o caminho. Então, uma carreira que foi proposta, ou seja, correr no caminho certo. Aí ele está dizendo aqui, cuidado, irmão, com os pecados que quer nos embaraçar. Se afasta. Por quê? Porque se nós se desviar desse caminho para entrar em atalhos, nós vamos se perder. É isso que Paulo está dizendo. Então nós entendemos nessa primeira parte quais são os planos de Deus para nós. Deus tem plano para nós. E se nós se encaixar nos planos de Deus, em João capítulo 15, versículo 16, ele diz, pode pedir ao Pai o que vocês quiserem que ele vai dar. Imagina aí. Imagina aí. Só que aí eu tenho que estar como? Diante da vontade de Deus. Você imagina aí, irmão, um filho que bebe e usa droga e não tem carta e pede um carro ao pai. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? Que eu vou resumir essa primeira parte, tudo isso aqui. Não estava escrito isso aqui, é a revelação que Deus está me dando. Você imagina aí, um filho que bebe, usa droga e não tem carta e pede um carro ao pai. Irmão, se o pai der um carro para ele, é como se o pai estivesse dando uma arma para ele se matar. Sim ou não? Agora, se o pai ama ele, o pai não vai dar. O que o pai vai fazer com ele? Primeiro vai trabalhar ele. Tirar a carta, explicar para ele que droga não presta. Vai trabalhar ele. Para que
ele se libertando da droga, tirando a carta, ele vai estar fazendo as coisas certas. E não é hora dele receber. Porque ele primeiro tem que se preparar para receber. E o pai vai tentar ajudar ele, trabalhar ele, preparar ele, para lá na frente, ver se ele tiver condições, vai dar o carro a ele. Mas antes de dar o carro a ele, o pai está vendo que se der o carro agora, ele vai se matar. E por o pai amar ele, não vai dar, vai trabalhar ele. Primeiro vai trabalhar ele para depois ele receber. É isso que Deus faz comigo e com você. Muitas das vezes nós pedimos algo e o pai não dá. Primeiro o pai vai trabalhar nós, para lá na frente ele dá aquilo que nós estamos pedindo. Só que nós não queremos entender esse plano de Deus, esse projeto, para que nós possamos ter a condição de receber aquilo que nós estamos pedindo. O povo não pediu socorro no Egito? Não pediu? Não tinha uma promessa 430 anos antes que Deus fez para Abraão, que ia levar esse povo para a terra prometida? O povo clama, Deus tira. Só que do jeito que eles estavam, não tinha condição de entrar na terra prometida. Precisava passar pelo pró. Eles estavam caminhando para a benção. Mas só que nessa caminhada estava entrando o tratamento de Deus. Então muitas das vezes nós estamos aqui assim nessa caminhada. Só que nessa caminhada, para ir para a benção, Deus está trabalhando nós. E é isso aí que muitas das vezes pega, que nós não entendemos esse trabalhar de Deus. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico. Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar. Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar. O Marcelo vai ler para nós Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, Marcelo. É só esse versículo aí do segundo tópico. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, antes de 1º e 2º Coríntios. Aqui, achei. Amém. Enquanto você procura, eu vou falando algo aqui. Será que ele esqueceu de mim? É uma pergunta. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu de você? Será, irmão? Talvez tem pessoas que pensam assim: poxa, será que Deus esqueceu de mim? 8:28, né, pastor? 8:28. Achei. Será que a minha família esqueceu de mim aqui dentro? Muitas das vezes nós entendemos isso. Foi o que foi. Nós lemos aqui, o Leonardo leu, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias, o profeta, enviando uma carta, como se Deus tivesse, em outras palavras, dizendo assim: eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês. Eu não abandonei vocês. Irmão, o castigo que vem sobre nós não quer dizer que Deus esqueceu de nós. Leia aí, o Marcelo. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8:28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado. Temos que entender algo aí, ó. O chamado de Deus é um chamado para ser segundo o propósito de Deus, não o nosso. Por isso que Jesus diz assim, ó: quem quer vir até a mim? Ou quem quer vir após mim? Precisa renunciar. Renunciar aos seus planos, seus propósitos, suas ideias. Precisa renunciar a tudo aquilo que você formou no seu coração. Porque os planos que eu tenho para vocês não vai combinar com o de vocês. E se vocês virem para o meu chamado trazendo os planos de vocês,
vai bater cabeça, nós vamos se chocar. Por isso que é preciso uma renúncia. É por isso que o cego de Jericó, quando foi chamado por Jesus, foi chamado por Jesus. O que é que ele faz quando os discípulos de Cristo vão até ele para pegar ele para levar até Jesus? Ele deixa a capa. E aquela capa favorecia a ele o quê? O direito de pedir. Dava o direito dele ficar naquele lugar pedindo esmola. Mas quando Jesus chama ele, ele deixa o direito dele lá atrás. Ele deixa os planos dele lá atrás. Ele deixa aquilo que ele adquiriu lá para trás. Ele deixa aquilo que ele confiava lá para trás. E agora ele caminha, ele corre para o propósito de Deus. Se nós não entender isso, irmão, nós vamos ver dentro da igreja, numa vida, como diz a palavra aqui, que nós acabamos de ler. Não é o pastor Juscelino. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Nós vamos ver uma vida de desgraça. Dentro da igreja, jejuando, orando, lendo a Bíblia, subindo o monte, outros morando dentro da igreja, vivendo uma vida de desgraça. Por quê? Porque está nesse ambiente religioso, mas que não conseguiu ainda renunciar os seus planos, seus projetos, seus propósitos, para seguir o caminho de Deus. Irmão, não precisou o cego voltar, irmão, o cego de Jericó, para pegar a capa. Foi dali em diante. Irmão, não precisa você daqui voltar para trás, irmão, é daqui em diante. Pega a visão. Não precisa você voltar para aquelas amizades, não precisa você voltar para aquele ambiente. Você é daqui para frente, irmão. Não volta para pegar a capa, você não precisa mais dela. Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa caminhar com Jesus. Quando o plano de Deus não é o que esperamos, nós se frustramos. Amém? Deu para entender aí? Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar. Só que é como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Que os propósitos, os planos de Deus é diferente. A gente acha que está fora do lugar, mas Deus está tentando consertar o lugar. Deus está tentando ajeitar o ambiente. Uma casa dividida não subsistirá. Então vamos trazer para nós, irmão, nós como casa, templo, habitação do Espírito Santo, essa casa dividida não subsistirá. Essa mente aqui dividida não subsistirá. Nós temos que decidir a quem nós queremos servir. E ele vai dizer isso lá em Mateus capítulo 5. O dinheiro ou Deus? Eu vou mostrar para você aqui que eu estava meditando, que eu estou lendo Mateus todinho. E tem me chamado muito a atenção. Eu anotei aqui, Mateus capítulo 5, o juramento, o amor, a caridade. Cadê? Eu anotei. Amor aos inimigos, a vingança, o juramento, o divórcio, o adultério, o ódio, o jejum. Está aqui. Capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra. Não, nesse aqui não. Não, está aqui, é o versículo 24, não, perdão, capítulo 6, 24. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Irmão, o que tem levado muito nós, irmão, à decadência é o desejo pelo dinheiro, irmão. A gente acha que o dinheiro é tudo para a nossa vida. E não é. E não é.
Ó, eu me lembro muito bem, um colega meu lá no Ceará, ele disse uma coisa para mim, disse assim, pastor, eu vou contar uma experiência que eu passei. Eu sou caminhoneiro. Pastor, o meu caminhão deu pau num lugar deserto, numa estrada deserta. Eu com o bolso cheio de dinheiro. Ó, o que ele diz? Eu com o bolso cheio de dinheiro e com sede. E não tinha onde eu comprar uma água. Ó, o que ele disse? Eu estava cheio, com o bolso cheio de dinheiro, com sede e não tinha onde eu comprar uma água. O dinheiro valeu de quê naquele momento? Nada. Irmão, nunca esqueci dessa experiência que ele me passou. Vamos lá, pronto. Quantas pessoas, irmãos, hoje se encontram num leito cheio de dinheiro e o dinheiro que tem não paga a saúde? Paga para manter ele lá. Mas que, na verdade, o dinheiro não cura, não liberta e nem sara. Hein? O dinheiro é tudo? É uma precisão, né, do dia a dia, mas não é tudo. Exatamente. Ele é uma precisão para você pagar uma conta, mas ele não é tudo. O ditado que a gente falava que dinheiro não traz felicidade, mas ele afasta a tristeza. Agora você imagina o cara cheio de dinheiro, afasta a tristeza, atrai o orgulho, a soberba, a vaidade. Bora, meu irmão, traz aí, irmão, tô pagando. É de graça não. Ouvi muito isso, irmão. Principalmente lá no Ceará. Uma vez eu vi o cara na internet, até hoje eu não esqueço. O cara tava na praia, tava um maior solzão. O cara comprou uma champanhe mais cara que tinha, colocou nessas bacias aqui, que tá aí atrás do senhor. Cheio de gelo, fez o cara abrir a champanhe. Eu acho que aquela champanhe vale mal dinheiro, não. Pra molhar os pés dele. E o cara filmando assim. Abrir e jogar nos pés. Deixa eu dizer uma coisa. Isso, né, mano? Né? É soberba isso. Soberba, né? Jogar no pé, Léo. Soberba. Esse cara, achei o cara, não sei quanto cara na praia lá, jogando o pé dele no garçom e ele assim. Irmãos, o problema não é o dinheiro, o problema não está no dinheiro. O problema está em quem não sabe usar o dinheiro. É tão bonito o cara ter dinheiro de ser humilde, né, pastor? E saber usar, saber administrar. Quantos homens de Deus tiveram, irmão? Abraão foi um homem rico. Salomão, né? Salomão foi um homem rico. Mas Salomão foi rico, mas não teve. Entendo algo, tá, gente? Salomão foi rico, mas não teve espiritualidade. Salomão foi o homem mais sábio e rico. Mas você não vai ver espiritualidade nele. Tem isso também. Achei deles hoje em dia. Hã? Achei deles hoje em dia. Isso. Não tem espiritualidade. Viu? Deixa pra lá. Vamos aqui pro terceiro e último tópico. Vamos, gente. Amém? Deus tem planos maiores. Deus tem planos maiores. Eu vou pedir aqui o Léo para ler Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Vou pedir o Rodrigo para ler Provérbios, capítulo 29, versículo 18. E eu vou pedir o Leonardo para ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E eu vou pedir o Marcelo para ler Provérbios. Não, lê. Deixa eu ver aqui, Jeremias, Provérbios. Não, lê Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Pronto, aí aqui nós encerramos. É o terceiro e último. Deus tem planos maiores. Então, Léo vai ler Isaías 43, versículo 18 e 19. Pode ler. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo:
Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terra seca. Olha só, farei um caminho no deserto, irmão. Ou seja, no deserto eu vou te dar um caminho. Irmão, no deserto, irmão, segundo a quem entende, tá entendendo? Dependendo de como estiver no deserto e a pessoa não conhecer, ela se perde. Ela se perde. Deus está dizendo, eu faço um caminho no deserto para você não se perder. E olha o que ele diz aqui também. Que não fique remoendo as coisas que ficou lá para trás. Não fique no presente pensando nas coisas que aconteceu lá atrás. Ou seja, as coisas lá de trás não vai te ajudar agora no presente, vai te atrapalhar. Quantas pessoas que vêm para cá e não conseguem fazer o tratamento por causa disso? Porque fica remoendo. Nós tivemos exemplo, né, esses dias aqui, que não teve que ficar com uma pessoa aqui, que é uma pessoa perturbada, que eu tenho que ir, aquela coisa que eu tenho que resolver. Não tem como uma pessoa dessa, irmão, no presente, se ela não, tá entendendo, se desfazer do passado, para no presente ser ajudado para caminhar para o futuro. Não tem, Marcelo. Se ela vir para isso aqui e vir com a mochila cheia do passado dela, tá entendendo? E aqui começar a abrir a mochila, vai sair um bocado de coisa ruim. Não vai conseguir ter vitória. E nós temos que entender que essa passagem está dizendo, poxa, mesmo no teu deserto eu vou mostrar um caminho certo. Não precisa você ficar do passado no dia de hoje. Vai te atrapalhar. É outra coisa, renúncia. Renúncia. Convicção do passado. Hã? Convicção do passado não vai para frente nunca. Não vai para frente nunca. E tem aquele velho ditado popular, né? Quem vive de passado é museu. Museu. Ô, Leonardo, leva ela lá para mim, leva. Vamos lá, seu Rodrigo, Provérbio capítulo 29, versículo 18. Vamos lá. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Pronto, irmão. Interessante isso que ele falou. Deus tem planos maiores. Então, a revelação da palavra de Deus é um dos planos para nós entendermos a vontade de Deus. Aí diz aí, ó, cessando a profecia, o povo se corrompe. Cessando a palavra de Deus, o povo se corrompe. Quando Jesus, irmão, ele começa o seu ministério, quando Jesus, ele entra em Jerusalém, como é que está aquela nação corrompida? Agora vamos lá, 400 anos sem ouvir a mensagem de Deus. 400 anos sem profeta. Irmão, de Malaquias para Mateus, 400 anos. Você imagina aí, cara. Você imagina uma casa dessa sem a palavra de Deus, irmão. Você imagina a sua casa sem a mensagem de Deus, sem a palavra de Deus. Você imagina o seu trabalho sem a palavra de Deus, sem a revelação de Deus. Com a palavra de Deus, hoje dentro da igreja o povo está corrompido. Imagina as igrejas que estão tirando a palavra de Deus. Tem igreja que não tem mais não, tá? A palavra de Deus. É só louvor, dança. Uma palavra para alimentar o ego da pessoa, mas mensagem de Deus revelada do céu tem não. Cessando a profecia, o povo se corrompe. Como é que nós vamos entender os planos